Prazer, galera. Me chamo Wellington, sou da equipe Paipingo. Hoje é um prazer imenso novamente estar aqui com vocês para estar fazendo uma videoaula. A videoaula de hoje é sobre esse isométrico aqui e eu dei uma leve turbinada nele. Foi uma situação de campo onde o nosso seguidor Michael ele passou por essa situação e pediu para a gente estar ensinando para ele, e mostrando para ele como é que funciona a geometria desta tubulação, como chegar nos valores matematicamente utilizando apenas os ângulos para nós estar chegando nos valores da curva. E nós temos aqui uma curva inferior de 33,25 e uma curva superior de 35,33 graus. A gente vai estar trabalhando apenas aqui com duas casas decimais após a vírgula, para o vídeo não ficar muito longo e mais objetivo. Sem mais delongas, vamos para a nossa videoaula, iniciar nossa videoaula. Enquanto isso, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, deixe um comentário construtivo ou críticas para a gente estar melhorando e trazendo conteúdos para vocês. Vamos lá. O que nos diz aqui nessa situação? Nós temos um tubo na vertical, onde dele sai de origem uma tubulação a 45 graus, uma boca de lobo a 45 graus. Do centro do tubo ao centro da curva, nós temos um afastamento de 2000, com do centro da curva até o centro da boca de lobo, uma altura de 2000. Tendo dois catetos iguais, sabemos que o ângulo é 45. Então vamos estar calculando aqui para estar confirmando se realmente essa boca de lobo está a 45 graus. 2000 dividido por 2000, ou seja, cateto adjacente dividido pelo cateto oposto, ou cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, não importa. Os catetos são iguais e temos um ângulo de 45 graus. Então, este ângulo aqui é 45 graus e este ângulo aqui também é 45 graus. Somando com o ângulo de 90, fechamos 180 graus. O próximo ângulo a tá chegando nele, a encontrar ele, será esse ângulo aqui, de 43,60 graus. Então, para a gente estar chegando nesse ângulo, precisamos estar usando a função inversa da tangente, utilizando o afastamento desta curva aqui, do centro dessa curva ao centro da curva superior. Se eu posicionar aqui, vocês vão ver que exatamente a medida corresponde ao afastamento de centro a centro. Então a gente vai estar usando a altura do nosso cubo e o afastamento de centro a centro das curvas de 2100 e a altura de 2000, tendo o cateto adjacente e o cateto oposto ao ângulo. Vamos pegar aqui a nossa calculadora, vamos estar colocando aqui Shift, função inversa da tangente de -1. Se a gente quer encontrar este ângulo, automaticamente vamos colocar na nossa fórmula 2000 primeiro, na sequência vamos dividir pelo afastamento de 2100 e vamos estar encontrando um ângulo de 43,60 graus. Vamos estar utilizando apenas duas casas após as vírgulas, correto? Agora necessitamos aqui encontrar o valor desta diagonal aqui, desse triângulo, do mesmo triângulo. Veja, essa diagonal exata aqui, precisamos encontrar ela. Tem duas maneiras de estar calculando essa diagonal. Vamos estar calculando das duas maneiras para confirmar. Temos a maneira tradicional, utilizando apenas a raiz quadrada, o nosso afastamento ao quadrado, mais a nossa altura de 2000 ao quadrado, e nós temos uma diagonal de 2900, que pega do centro da curva até
a parte superior do cubo. A segunda maneira de calcular é utilizando ou o cateto adjacente. Se você for utilizar o cateto adjacente, seria 2000 dividido pelo cosseno de 43,60. E nós vamos ter aqui, ó, se a gente colocar mais um ponto aqui, vamos ter, vamos arredondar aqui para 2.900, correto? Se eu colocar aqui, ó, utilizar aqui o nosso cateto oposto de 2000 dividido pelo seno de 43,60, que eu estou utilizando apenas duas casas após a vírgula, nós vamos ter também um ângulo de uma diagonal de 2.900, correto? Então, tendo essa diagonal, a nossa diagonal é a hipotenusa, que passará a ser agora um cateto. Eu vou posicionar aqui, vocês vão estar entendendo por quê. Aqui forma um triângulo, veja, que vai vir do centro da nossa curva superior, tendo um cateto de 1.900, que é a largura do cubo, que ele vai descer na diagonal aqui, ó, para fechar no centro da curva inferior, utilizando a hipotenusa do primeiro triângulo que encontramos, que passará a ser o nosso cateto adjacente ao ângulo. O ângulo de deslocamento desta tubulação aqui, ele é o ângulo de 33,23 graus, exatamente aqui. Por quê? A nossa curva, a nossa tubulação, ela teve um ponto de origem aqui, que ela saiu a 45 graus. Ela ia vir nessa parede do cubo aqui, ó. Ela ia vir exatamente mais ou menos aqui, ó, na parede desse cubo. Só que quando ela chegou exatamente neste ponto aqui, ela sofreu um deslocamento de 33,23, colocando nesta posição para o lado esquerdo da nossa tubulação, correto? Então vamos estar chegando aqui a encontrar este ângulo aqui. Como a gente já tem o valor da nossa diagonal e também temos a largura do cubo, o afastamento aqui, ó, a medida de deslocamento do centro dessa curva até o centro dessa curva, que representa a largura do cubo, a gente vai pegar a nossa calculadora, utilizar aqui, ó, Shift, a função inversa de 1.900, como a gente quer encontrar aquele ângulo ali, o ângulo adjacente da nossa diagonal de 2.900, a gente vai estar colocando a calculadora aqui 1.900 primeiro, dividido por 2.900. E nós temos um ângulo de 33,23, exatamente o ângulo que necessitamos, correto? Então já encontramos dois ângulos aqui, ó, que vai nos ajudar a estar chegando no valor da nossa curva de 33,25. Só que agora vem a cereja do bolo. A nossa tubulação, do ponto de origem dela, ela saiu a 45 graus. Se ela permanecesse no seu destino e ela chegasse aqui no topo do cubo, aqui, ó, se vocês verem aqui, ó, se ela chegasse no topo desse cubo aqui, desta linha até a base do cubo, ela teria 45 graus, uma inclinação de 45 graus, correto? Porque ela iniciou com 45 graus e iria finalizar com 45 graus de inclinação. Só que, no momento que a minha tubulação chegou nesse ponto aqui, ela sofreu um deslocamento de 33,23, ela não pertence mais a uma inclinação de 45 graus. Ela perdeu a inclinação dela de 45 graus. Então a gente tem que pegar, saber a diferença do deslocamento de origem dela de 45 graus para o
a origem, o atual ângulo de inclinação dela, que ela pertence agora. Se vocês observar aqui, ó, a diagonal do cubo, exatamente aqui, ó, a diagonal do nosso cubo, o nosso ângulo de 43 graus, ponto 60, ele pega, ele meça da base do nosso cubo ao centro da tubulação, ou seja, porque a nossa tubulação, o centro da nossa curva é do ponto aqui, do nível zero, vamos colocar aqui, ó, do nível zero, dessa base aqui, do nível zero, ao nível superior do cubo lá, ó. Então ela corta exatamente, a nossa tubulação corta exatamente o cubo ao meio, assim como nossa diagonal corta o cubo ao meio. Então, se eu tenho o nosso ângulo aqui, se nossa tubulação viesse num sentido e não sofresse deslocamento nenhum, ela finalizava exatamente aqui, ó, neste ponto. Só que, quando ela sofreu o deslocamento de 33,60, ela perdeu a inclinação de 45 e agora ela tem uma inclinação de 43,60. Então, qual é essa diferença aqui? Vamos ter que calcular essa diferença aqui, ó. Essa diferença aqui, chegar nessa diferença de 1,33 ou 1,34 ou 1,4 graus aqui, quer dizer. Aqui nós temos um ângulo de 1,39, mas se a gente arredondar vai ficar com um grau 1,4, correto? Desculpa aí por ter me embolado um pouco aqui na explicação. Então vamos lá. Nós temos um ângulo de origem aqui, ó, de 45 graus e o ângulo de inclinação aqui atual de 43,60. Deixa eu voltar aqui. É o parênteses aqui que eu coloquei. Então a gente temos aqui, ó, uma diferença da tubulação anterior para a atual, uma diferença de inclinação de 1,4. Agora nós temos todas as informações possíveis para a gente estar chegando na nossa curva. Agora vamos estar calculando a nossa curva, utilizando a diferença de ângulo de inclinação mais o nosso ângulo aqui, ó, o nosso ângulo de 33,23, nosso ângulo de deslocamento. Vamos estar utilizando aqui, ó, Shift, cosseno de menos 1, do cosseno de 33,23, fecho parênteses, cosseno novamente. Aqui, galera, não é necessidade de você colocar o sinal de vezes, porque a calculadora já entende que é uma multiplicação, mas mesmo assim eu vou estar colocando aqui para vocês. E o nosso ângulo aqui, ó, de 1,39,71, fecho parênteses. E nós temos a nossa curva de 33,25, exatamente a nossa curva inferior de 33,25 graus, correto? Então a gente já encontramos aqui a nossa primeira curva e vamos estar indo agora para nós encontrar a nossa segunda curva, a curva inferior. Para a gente estar calculando aqui a curva inferior, a gente vai seguir praticamente o mesmo processo. Só que agora a gente vai estar trabalhando com a parte superior do cubo e com os ângulos aqui, ó, embaixo da tubulação,
que se encontra embaixo da tubulação, correto? Então aqui a gente temos um triângulo que nós necessitamos estar chegando nesses ângulos para estar trabalhando ele e estar chegando até o nosso resultado de 35,33, que é o nosso resultado da nossa curva superior. Beleza? A gente vai estar encontrando aqui, ó, esta linha aqui, ela vai ser a nossa primeira hipotenusa que nós vamos estar encontrando aqui para estar chegando na nossa curva, que ela também passará a ser um cateto. Ela passará a ser um cateto deste triângulo rosa aqui. Vamos pegar nossa calculadora e vamos observar aqui, ó, que para nós estar chegando aqui para montar esse triângulo azul, nós temos um cateto de 2100 e um cateto oposto ao ângulo de 42,41 de 1900, que é o afastamento desta curva aqui, da curva inferior para a curva superior. Vamos estar pegando aqui, ó, a raiz quadrada de 2,100 ao quadrado mais 1900 ao quadrado. E nós temos aqui uma hipotenusa de 2.831, exatamente aqui o valor que foi encontrado deste cateto, correto? Então essa hipotenusa ela agora passou a ser o nosso cateto. E nós temos um cateto agora, nosso cateto adjacente ao ângulo de 35 e o nosso cateto oposto de 2000, que é pertencente ao cubo, que é a altura do cubo. Então vamos estar encontrando um ângulo aqui de 35. Vamos estar utilizando a tangente. Aqui eu não coloquei um ângulo com precisão duas casas, apenas na parte superior, mas nós vamos estar encontrando um ângulo aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês, para melhor entendimento. Precisão de duas casas. Um ângulo de 35,23, correto? Temos que estar encontrando esse ângulo aí. Então a gente vai estar colocando aqui, ó, 2000, que é o cateto oposto, dividido pelo nosso cateto. Nós temos aqui o ângulo de 35,23, exatamente o ângulo que encontramos aqui. Para estar encontrando esse ângulo aqui de 54,77, basta você colocar aqui 90 menos o ângulo que encontramos. 54,76,9, arredondando vai dar 77, correto? Então, galera, aqui, ó, se vocês observar aqui, ó, aqui exatamente, se eu pegar esse cubo aqui, ele fecha um quadrado aqui, mais ou menos aqui um quadrado, um retângulo, né? Fecha um retângulo aqui, ó, e a minha tubulação corta ao meio. Então, no momento que você corta ao meio, a gente tem o que? Concluência de ângulos, ou seja, cortou ao meio, partiu 90 ao meio, né? Partiu praticamente aqui a 90 ao meio. Nós temos de um lado 35, o outro lado para completar 90 graus vai ser 54,77. Se eu usar aqui também a nossa precisão aqui, nós vamos estar encontrando aqui no mesmo ângulo. Vocês observem que aqui, ó, o mesmo ângulo que está deste lado aqui, ele está no lado oposto, porque nossa tubulação foi cortada. Então, se aqui embaixo dessa tubulação aqui tem 35,23, aqui embaixo vai ter aqui, ó, do teto do nosso cubo, vamos botar aqui o teto do nosso cubo, até a nossa tubulação, nós temos o ângulo de 35,23.
correto? Beleza. Então vamos lá. Então aqui a gente já encontramos esse ângulo aqui que pega da nossa tubulação até o teto do cubo e vamos estar formando aqui um triângulo aqui, ó, na parte superior do cubo. Vocês estão observando aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Tem um triângulo aqui, ó, formado que corta o cubo ao meio, correto? Este mesmo triângulo que corta o cubo lá em cima é este triângulo aqui, ó, de 42,44 e o de 48. Se eu botar aqui na precisão aqui, vocês vão observar que vai bater o mesmo ângulo em cima. Aqui, ó, precisão de 47,86. Então, este ângulo aqui é os mesmos ângulos que encontramos aqui em cima, porque se eu rotacionar o meu cubo aqui, ó, colocar na parte aqui, vocês vão ver que eles vão se encaixar perfeitamente aqui, ó. Ó. Então ele pertence ao mesmo triângulo que formado embaixo, ele forma em cima, correto? E vamos usar aquela técnica que eu mostrei para vocês, a técnica de encontrar a diferença entre ângulos. Vamos lá. Aqui nós temos uma tubulação. Deixa eu posicionar aqui para vocês. Nós temos uma tubulação aqui que os catetos também são iguais. Observa aqui que é 45 graus, correto? 45 graus. Minha tubulação ela veio aqui, ó. Pam. Quando chegou nesse ponto aqui, ela sofreu uma declinação para baixo. Aqui, ó. Ela veio, ela desceu. Pum. Ela não continuou a origem dela. Ela ia continuar. Se ela continuasse a origem dela, se ela continuasse exatamente a origem dela aqui, vindo aqui, ó, ela ia finalizar aqui, ó, neste ponto aqui, ó, exatamente nesse ponto, ok? Se vocês colocar aqui, ó, se a gente rotacionar aqui, ó, esse cubo aqui, ó, e observar, ó, se eu colocar ele aqui assim, ó, minha tubulação ia vir para cá, mas agora ela deu um ponto o ponto dela agora é aqui, ó. Vocês conseguem visualizar? Ela veio e finalizou aqui, ela não finalizou mais aqui, então ela perdeu o ângulo de 45 que ela ia vir. Se ela saiu a 45 graus deste ponto aqui, ela ia finalizar aqui com um ângulo de 45 graus também, correto? Mas no momento que ela saiu de lá, que ela sofreu uma declinação, ela perdeu esse ângulo de 45. Ela praticamente aqui ela aumentou o ângulo dela. Em vez de ser 45, ela passou agora a ter um ângulo de 47,86. O que nós vamos fazer? Vamos pegar o ângulo de origem dela, que é o ângulo de 45. Se eu abrir um arco aqui, ó, de 45 graus, esse arco vai pegar esse ponto aqui até aqui, ó. Só que quando ela desceu, ela aumentou o ângulo dela de 45 para 47. Temos que encontrar essa diferença aqui, ó, de que ela sofreu. Qual foi essa diferença dela? Vamos pegar nossa calculadora. Vamos estar colocando aqui shift da tangente de menos 1 de 47,86 menos 45. Fecho parênteses. E nós temos aqui, ó, tangente. Eu sempre cismo com tangente. A gente vai pegar a diferença aqui, galera. É só mais e menos, tá? É só uma subtraçãozinha básica. 47,86 menos 45 graus. Nós temos aqui um ângulo aqui, ó. A diferença de ângulo do ponto de origem dela ao ponto atual, nós temos 2,86 graus, correto? Então a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na curva inferior, entendeu? A gente vai pegar a diferença vezes o ângulo que está posicionado aqui, ó, nas costas da curva, que no caso aqui é o ângulo de 35,23, que é o ângulo de declinação da nossa curva. Se nós contarmos que nossa curva, se nós contamos,
Se nós começar a contar que nossa curva veio daqui, ela declinou a 45 a 35,23 graus. Então vamos estar utilizando esses dois ângulos para estar chegando na nossa curva. Vamos usar a função inversa do cosseno de menos 1, de 35. A multiplicação não importa qual é quem vem primeiro, entendeu? A ordem. E vamos estar calculando aqui um ângulo que encontramos, um ângulo de 35,33 graus. Então, exatamente aqui, ó, é o nosso ângulo da nossa curva superior. E essa aqui, ó, é toda a geometria de uma tubulação que encontramos. Eu considero esse exercício aqui não um exercício básico, mas podemos colocar um exercício intermediário, entendeu? Difícil para uns, complicado para outros e fácil para alguns. Mas o que torna fácil é a forma de você praticar. A gente está sempre trazendo aí conteúdos baseado nesse estilo de cálculo, entendeu? Esse estilo de apresentar para vocês a videoaula em 3D. Eu acredito que seja uma maneira mais fácil para você estar observando como é que funciona, como os ângulos se comportam e da onde parte os triângulos, como é formada a triangulação. Tudo bem? Um forte abraço, até a próxima aí.